E aí, bora falar de amor? Mas do jeito brasileiro. A gente vai mergulhar de cabeça na cultura do flerte aqui do Brasil. E olha, tem um vocabulário todo especial para isso, que no começo pode até parecer um quebra-cabeça, sabe? Mas que no fundo revela muito sobre como os relacionamentos começam e se desenvolvem por aqui. Então, vamos começar com uma pulga atrás da orelha. Pensa só na situação. Alguém que está aprendendo português descobre a palavra ficar. Aí a pessoa pensa, beleza, significa permanecer em um lugar. Só que não. A confusão é imediata, porque traduzir ao pé da letra quase nunca funciona, né? Especialmente quando a gente está falando de sentimentos. E é exatamente aí que a nossa investigação de hoje começa. Bom, todo romance tem que começar de algum jeito, com aquela faísca inicial, aquele interesse. E no Brasil, existe todo um vocabulário só para essa primeira fase, desde aquele olhar de longe até o primeiro oi. E a primeira palavra dessa nossa jornada é uma que, olha, talvez seja bem familiar, porque o Brasil simplesmente adotou-a de braços abertos. Crush! É uma daquelas palavras que nem precisa de tradição, né? Todo mundo sabe o que é sentir aquilo. Então, o que define um crush? É aquela pessoa que faz o coração acelerar. Mas, por enquanto, tudo fica só no campo da imaginação. É o famoso meu crush é lá do trabalho. Exatamente isso. É o começo de tudo. Certo. Agora vamos para um termo que é muito, mas muito brasileiro. Se o crush é o sentimento platônico, a paquera é quando a coisa começa a andar. É a ação, sabe? É o jogo da conquista em si. Pensa na paquera como se fosse a dança da aproximação. É quando alguém fala que tá de paquera com fulano ou que adora paquerar na balada. É aquela fase super divertida, cheia de borboletas no estômago, bem antes de qualquer coisa ficar séria. E claro, toda paquera tem as suas frases clássicas, desde o simples e direto "Oi, tudo bem?", passando pelo super atual "Qual é o seu Instagram?", até a mais clássica e um pouquinho polêmica "E aí, sumida?". Essa é fatal para quando alguém reaparece depois de um tempo, né? Muito bem, agora a gente chegou no ponto central do nosso quebra-cabeça. Na palavra que mais causa confusão, mas que na verdade é a chave para entender como os relacionamentos funcionam no Brasil. E essa palavra é ficar. Lembra da pergunta lá do comecinho? Então, é isso. E não tem nada a ver com permanecer em um lugar. A realidade é bem mais interessante. Ficar é a palavra mágica para um encontro casual. Pode ser só um beijo numa festa, sabe? Uma coisa de uma noite só. Ou pode ser o começo de uma história. Mas o ponto principal é esse, sem compromisso. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente qual é a do ficar. Muitas vezes funciona como um tipo de test drive. As pessoas ficam para ver se tem química, para sentir como é, antes de sequer pensar em algo mais sério. Ok, então, como é que uma relação evolui a partir do ficar? Aqui no Brasil, essas etapas são geralmente bem claras, quase como se fosse uma escadinha do relacionamento. O mapa da mina é basicamente esse. Tudo começa com o ficar, que é casual, é livre. Se a coisa engrena, evolui para namorar, que aí sim é um relacionamento oficial, exclusivo. E o último degrau é casar, que, bom, significa dividir a vida e, claro, os boletos. E vale a pena falar de uma etapa intermediária que hoje em dia é super comum, morar junto. Sabe, não é um casamento no papel, mas na prática a seriedade é praticamente a mesma. É claro que com os aplicativos de paquera, todo um vocabulário novo surgiu junto. Vamos dar uma olhada rápida nos termos essenciais para se aventurar nesse mundo do amor digital à brasileira. O básico do básico é o seguinte: dar match é a primeira conexão. Depois, alguém tem que tomar a iniciativa de chamar no direct para a conversa começar. E o objetivo final, claro, é marcar um date. E aí, infelizmente, tem o ghosting, que é esse fenômeno universal de a pessoa simplesmente sumir. Mas a gente sabe que a vida não é só flores, né? O vocabulário brasileiro também é excelente para descrever os dramas do coração. Então vamos a eles. Agora, atenção aqui, porque a diferença é sutil, mas importantíssima. Levar um fora é quando se é rejeitado. Dar um fora é quando se rejeita alguém. São os dois lados da mesma moeda. E vamos ser sinceros, normalmente dói de qualquer jeito. E a lista de possíveis dramas continua. Enrolar alguém é quando a outra pessoa fica cozinhando em fogo baixo, sabe? Dá esperança, mas não quer nada sério. Dar bolo é um clássico do terror. Marcar um encontro e a pessoa não aparecer. E claro, os ciúmes, aquele sentimento que pode complicar bastante as coisas. E essa perguntinha, tá com ciúmes, é um clássico.
Pode ser só uma brincadeira ou pode ser uma acusação bem séria. De qualquer forma, mostra o quanto os ciúmes fazem parte da cultura dos relacionamentos por aqui. E para fechar essa parte mais dramática, não dava para esquecer de uma figura que está sempre presente nas conversas sobre relacionamento no Brasil, o meu ex ou a minha ex. Falar sobre relacionamentos passados aqui é quase um esporte nacional. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Esse vocabulário todo, com essas etapas tão definidas como ficar e namorar, será que torna os relacionamentos no Brasil mais complicados, com mais regras? Ou, na verdade, será que torna tudo mais transparente, mais honesto desde o começo? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar.